Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Muito boa noite no programa da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, que hoje tem como tema Aparições de Fátima. A comunicação social, de modo especial a comunicação televisiva, durante a manhã esteve a transmitir as cerimónias em honra de Nossa Senhora neste dia 13 de maio. E achamos por bem voltar ao assunto de há 15 dias. Aproveito para cumprimentar o arquiteto Bruno Souza e o Dr. Luís Pinto e saudar o nosso sonoplasta César Carvalhosa e cumprimentar todos os habitantes da paróquia de Nossa Senhora de Fátima de modo especial. De modo especial porque Nossa Senhora de Fátima é a padroeira da paróquia nova de Viana. E ontem à noite realizou-se precisamente uma bonita procissão de velas em que os habitantes do bairro Jardim esmeraram-se novamente com um conjunto floral e artístico que contribuiu para a beleza da noite. Vamos começar por ouvir uma canção, no fundo, em honra de Nossa Senhora. Portugal, em pequenino, quando foi a batizar, teve a seu lado Maria, que logo o veio proteger. Senhora da Conceição, Rainha de Portugal. Portugal é um país mariano e desde criança, desde novos, todos nós entramos nesta devoção à Mãe de Jesus, Mãe da Igreja e Nossa Mãe Espiritual. No programa de há 15 dias falamos da presença dos testemunhos de devoção a Nossa Senhora, desde a Senhora da Peneda até a Senhora da Boa Morte, a Senhora do Minho, e hoje podíamos continuar a falar dessas devoções, mas vou citar só uma porque está capaz de não ser muito conhecida. No vale do Rio Âncora existe uma aldeia que se chama Freixeiro de Soutelo e tem uma estradinha que vai ter à capela de Nossa Senhora da Cabeça. Nossa Senhora da Cabeça que recebe muitos peregrinos, devotos e até se realizam lá casamentos. Nos anexos da capela há lá alguns fatos do noivo e alguns vestidos das noivas. Mas o mais interessante para mim, o mais interessante mesmo, são dois ex-votos que lá estão. Um é de uma senhora Rosa, que diz que no ano de 1800, não sei o quê, foi curada de um câncaro. E há um outro ex-voto, que é um padre de batina, a cavalo, a atravessar o rio Âncora, em dia de inverno e de grande enxurrada. E então ele salvou-se e disse que foi porque recorreu à Senhora da Cabeça. Tudo isto está cheio de poesia, de beleza, porque o lugar é bonito. E em criança falavam-me de uma capela da Senhora da Cabeça em Freixeiro de Soutelo. Eu nem sabia onde era Freixeiro de Soutelo, mas que não havia torre na capela e havia uma sineta que está pendurada num sobreiro e que tem umas correntes e quando se quer chamar os devotos para a oração ou para a missa, puxa-se a corrente e aí a sineta lá em cima do sobreiro toca. Passados muitos anos,
Fui até Freixeiro de Soutelo para me enquadrar neste clima da Senhora da Cabeça. E a capela estava aberta, não estava por lá ninguém. Eu fui entrando. E já me tinham falado de outro pormenor, que são as locas. Atrás do altar há 3 orifícios na parede e havia só uma loca, mas a população aumentou e os devotos aumentaram, tiveram que fazer mais 3, vamos dizer, buracos na parede para as pessoas meterem a cabeça. E havia um princípio que quem estivesse em pecado mortal, se metesse a cabeça na loca, ficava lá. O que consta é que até hoje ninguém lá ficou. Mas este universo leva-nos a descobrir caminhos muito diversificados e todos vão ter a devoção a Nossa Senhora. Há dias fui precisamente ali à Praça da República para recordar aquilo que já tinha visto há algum tempo, que é um testemunho da devoção dos vienenses a Nossa Senhora de Fátima. Está na parte de baixo, dentro dos 3 arcos, e tem lá uma lápide em granito que diz o seguinte: a Imaculada Conceição foi consagrada esta cidade em 14/5/1942. Para a perpétua memória, deliberou-se em 7/12/1949 mandar gravar esta lápide descerrada na recepção oficial à Virgem Peregrina de Fátima em 16/4/1950. Eu estive nesta vinda da Senhora de Fátima a Viana e apertaram bem na Rua da Bandeira porque era tanta gente que eu tive que subir por uma escada para não ser magoado. A lápide é de granito da nossa região e as letras foram esculpidas por canteiros que trabalhavam em Santa Luzia, sobre a orientação do Emílio Pereira Lima, que é meu pai, ou foi meu pai, e é. E as letras foram desenhadas para os canteiros abrirem por um meu irmão que era modelador, Albino Pereira Lima. Tudo isto tem muito afeto. Mas se me permitem os ouvintes e os meus amigos do programa, vou contar outro aspecto que se passou comigo e a minha mãe, e que mostra precisamente a devoção ao que se passava em Fátima e o que se passou. Eu fui para a parte de baixo da igreja, onde ficavam as senhoras, não havia bancos, as senhoras na homilia sentavam-se no chão e eu estava lá com a minha mãezinha, 6 anos, e a minha mãe apontou-me o sacrário e diz assim: olha, vou-te ensinar uma oração. E a oração é precisamente aquela oração que o anjo realizou, fez em Fátima, na primeira aparição. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-os. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E disse-me, esta oração até se deve repetir 3 vezes. Penso que já personalizei bastante este programa, até entrando num campo muito íntimo, mas achei que era interessante realmente comunicar aos ouvintes. E vou dar a palavra precisamente ao Sr. Doutor, ao arquiteto Bruno Vaz Sousa.
Vaz de Sousa, faz favor. O tema é as aparições de Fátima. Sei que está muito ligado à mensagem de Fátima. Faz favor. Muito bem. Antes de mais, boa noite a todos os ouvintes e obrigado por este convite, estarmos aqui a falar sobre este tema que tem especial relevância pelo dia de hoje, não é? Pelo ser dia 13 de maio e por esta ligação que a paróquia tem enquanto padroeira da nossa paróquia, não é? Que é a Nossa Senhora de Fátima, obviamente. Curioso eu vir viver para esta paróquia de Nossa Senhora de Fátima, que eu não sou natural de Viana, sou de Ponte Lima, mas enquanto mensageiro de Fátima, poder ter esta ligação também com a nossa padroeira, não é? E enquanto mensageiro de Fátima e ligado ao movimento da mensagem de Fátima, também tenho esta particular devoção para com Nossa Senhora e toda a sua mensagem, que considero que é uma alta riqueza que temos no nosso país, face a todos os acontecimentos que desenrolaram na época, do ponto de vista histórico, mas do ponto de vista espiritual também, que surgiu e que afetou precisamente, toda esta devoção que acaba de falar e o nosso país, não é? No sentido mais mariano. Em Fátima, há 100 anos atrás, aconteceram estas aparições verdadeiramente marcantes, não é? E às vezes questionamos o que é que merecemos nós, portugueses, para ter tal riqueza, não é? De uma visita de uma senhora vestida de branco, cheia de luz, a 3 meninos numa terra longínqua, afastada, no Portugal rural, e que veio transmitir uma mensagem que perdura até hoje, altamente reconhecida pela Santa Sé, e altamente profética e altamente educativa também, no sentido daquilo que é a fé cristã. E realmente viver isso, ou enquanto mensageiro poder ainda continuar a falar sobre essa mensagem, que ainda é totalmente atual, é realmente um privilégio. As aparições propriamente ditas, é importante perceber, e todos nós conhecemos o lugar de Fátima, não é? Enquanto estrutura, enquanto lugar de paz, enquanto lugar de formação, de congregação de pessoas, mas às vezes as pessoas esquecem-se realmente do que realmente aconteceu, não é? E quais foram as palavras que foram proferidas e o impacto que essas palavras, esse contacto com o, vou dizer, divino, não é? A presença de Nossa Senhora, transmitiu nestas 3 crianças, que vamos dizer que foi uma escolha, não é? Que Nossa Senhora teve para com elas. É importante realmente perceber que foi uma mensagem, foi uma interação que as marcou profundamente. 3 crianças que viveram heroicamente, mas ao mesmo tempo pacificamente e convictamente, de que sentiram-se na presença de uma luz que as levou para um lugar que certamente nenhum de nós conseguiria viver se não experienciasse algo do género. E então, a partir dali, deram-se, lá está, um conjunto de eventos, não é? Cada vez mais divulgados. Da primeira aparição à última aparição, a multidão foi crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. Estamos a falar de aparições que foram combinadas à partida, não é? Nossa Senhora, na primeira aparição, disse: não tenhais medo e vamos combinar a partir de hoje, nos próximos 6 meses, uma aparição por mês. Portanto, foi combinado, foi uma coisa que as crianças tomaram e que foi vivido. É a questão realmente deste contacto que elas viveram e que as levou para um patamar de tranquilidade e de viver as palavras de forma profunda que a Nossa Senhora transmitiu. E isso, descrito nas várias aparições, é interessante perceber, desde das mensagens proféticas às mensagens de oração, de penitência, de conversão que é pedido e que elas levaram com extrema seriedade, porque lá está, se calhar as pessoas não se apercebem, e Nossa Senhora veio no fundo pedir algo que qualquer mãe pediria para o seu filho, não é? Às vezes pensamos
que esta devoção a Nossa Senhora é uma devoção a uma santa, mas não, é uma devoção à mãe do Nosso Senhor. E realmente posso dizer isto do ponto de vista pessoal, que esta ligação com a mensagem de Fátima, não só pela devoção à Senhora, mas trouxe-me certamente mais próximo do seu filho, não é? No sentido de a chamada de atenção que ela veio fazer há 100 anos atrás. Ela veio dizer, há 100 anos atrás, face ao panorama histórico, à guerra, ao Estado que se tornava cada vez mais laico, que há aqui uma preocupação e o meu filho está descontente. Não é? E isso é uma mensagem que tem totalmente atual nos dias de hoje. E nós, vocês três, têm que rezar muito, porque é a força da oração que converte. E as crianças tomaram isso como um sentido de missão imediata. Aliás, elas passaram a entregar a sua vida naquele sentido. Pronto, nós, a partir de agora, temos que atender este pedido de Nossa Senhora. Vamos rezar pelos pecadores. Vamos converter as pessoas que não estão ligadas ao Senhor. E isso é realmente inspirador, não é? Saber como é que 3 crianças entregaram-se por aquele motivo, obviamente, no sentido de atender à vontade de Nosso Senhor. Que não é um Senhor que está afastado, mas é um Senhor que quer o seu povo junto dele e que sofre porque o povo está afastado. Portanto, a mensagem de Fátima hoje continua neste trabalho de tentar acolher, tentar abarcar, não é, pessoas, neste sentido de transmitir o que realmente aconteceu em Fátima, através das várias aparições, que obviamente têm pequenos certos e pequenas histórias a elas, não é, infundidas, mas que apontam para esta mensagem generalizada que é muito importante. E que depois que nos leva a ir a Fátima nesse sentido de oração e de penitência, mas no sentido de nos aproximarmos à essência, não é? Que é a essência do Senhor. Aliás, há a denominação de Fátima como sendo o cais de Portugal. E também outra designação que é o altar de Portugal. O altar de Portugal e acho que agora até diria do mundo. E do mundo. Hoje realmente o Sr. Cardeal que presidiu de Lisboa fez a saudação em várias línguas, porque, salvo eu, estavam em todas as partes do mundo. Sim. Realmente Fátima é um farol. Sim. Um farol que ilumina o que veio iluminar o mundo, a luz. Há um livro recente, Fátima, Mensagem de Luz. E realmente lá houve fenómenos até realmente com a luz. O milagre do sol, por exemplo. E não só. A luz que veio trazer às mentes, às pessoas simples e mais pobres, e que em Fátima, já nessas aparições, havia factos, vamos dizer, que eram extraordinários, estavam para além das leis físicas. Sim, efetivamente, nesse sentido eu não gosto muito de frisar, mas isso é efetivamente uma verdade. Houve um acontecimento que foi testemunhado por cerca de 50 a 70 mil pessoas, Milagre de Sol, nomeadamente o Milagre do Sol, que foi na última aparição. E isso foi um acontecimento que foi documentado, seja pelos jornalistas, seja por imensos testemunhos, que hoje em dia, uma vez estudados e analisados, remetem para uma situação que a explicação mais simples é que aconteceu. até por increntes, na altura. Precisamente, sim. Pessoas que estavam lá precisamente para tentar documentar uma coisa que foi anunciada numa das aparições. Sim. Portanto, isto foi combinado. Sim. E é interessante que não pode ter sido uma casualidade, não pode ter sido um cenário de uma alucinação pública, não pode ter sido. Portanto, é algo que realmente que aconteceu e que marcou aquelas pessoas e que deu um pouco de credibilidade a tudo aquilo que aconteceu. E negar isto, nós portugueses, que é o que acontece muito em Portugal, o que é nosso às vezes é posto de parte, é um erro, porque
cada vez mais eu, que pronto, neste mundo digital que seguimos e vamos procurando e vendo conteúdos externos, Fátima é altamente falado no contexto de tal como Carlo Acutis fez o trabalho dele de catalogação, análise dos milagres eucarísticos. Há quem valorize Fátima no mesmo patamar, no sentido de uma mensagem profética e real que aconteceu em Portugal, que não é evangélica, mas é uma extensão do Evangelho, no sentido em que simplesmente vem acrescentar, vem apontar para. Portanto, termos isto é uma grande riqueza. Aliás, tem havido congressos mariológicos e marianos em que se tem estudado, vamos dizer, a teologia, o fundamento teológico das aparições de Fátima, e os grandes investigadores. Aliás, isto resume-se dizendo que a Igreja Católica oficialmente consagrou as aparições de Fátima e a doutrina que se foi revelando. Basta dizer a visita do Papa Francisco, que para mim foi talvez das visitas que mais me tocaram, quando ele, precisamente a certa altura, diz: temos mãe, e repetiu, temos mãe, e depois daí deduziu, e não é mentira, mas é a não verdade só se aguenta quando não chega à verdade. Chegando à verdade, pronto, a não verdade desaparece. Claro. E vemos que o João Paulo II também consagrou, ou melhor, oficializou até o segredo de Fátima em texto e tudo mais. Nós vemos isso na internet, são lá os documentos estão lá, portanto não há nada, como eu dizia, de oculto, mas é que revelar ou difundir com mais intensidade a mensagem, porque a mensagem ocorreu em tempos duros de guerra. Exatamente. E nós estamos num tempo... A Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, na altura. Perfeitamente. E nós estamos num tempo... O avanço do comunismo. Da guerra. Do materialismo. Sim. Eu não sei, mas parece-me que estamos num tempo de quando aconteceram as aparições em questão de jogar as forças de povos, não é mesmo povos, é nacionalismo exaltado, de disputa de territórios, Sim. Disputa de territórios. Mas o Luís Pinto tem muito que dizer também. Mas se não fazemos o seguinte, fazemos um intervalo musical e depois já falamos. Vai trabalhar. Muito bem. Vamos na segunda parte deste programa dedicado às aparições de Fátima, à mensagem que de lá brotou e brota. Quem viu hoje um canal de televisão viu que realmente que era muita gente, e o que se notava é que muitas pessoas a chorarem, e mesmo gente jovem a chorar. É porque traziam algum problema com eles, que queriam que a Nossa Senhora fosse intercessora. Antes de caminharmos, eu procurei um livrinho atual sobre Fátima e encontrei aqui na livraria do Instituto Católico de Viana, Fátima, Mensagem de Luz. E é o que acontece em Fátima, é realmente mensagem de luz. Se puderem comprar, não é caro. Mas trago aqui umas folhinhas. Senhora Nossa. Nos anos 50, como já referi, e houve depois a lápide a marcar essa data, Nossa Senhora veio do outro lado do Esposende e ficou na capela do poeta António Correia de Oliveira. E ele fez uns poemas muito interessantes, e eu só vou ler mesmo a parte final.
já na despedida, diz o António Correia de Oliveira: adeus, senhora, até à vista. E quando aqui não for, que seja em doce e brando paraíso sem fim. Estou a vê-lo. Paragens de Éden, qual não há mais santas, nem em sorriso igual e mais jucundo. Outro São Paio de Antas, outra Feliz Viana do Castelo, o nosso Portugal, já na perfeita imagem sideral de eternas geografias além mundo. E termina com esta quadra: mar de gente, lenços brancos, som como a espuma do mar, mãos em onda, em cada lenço de neve a acenar. São testemunhos, no fundo, da devoção, ou melhor, do culto à Virgem Santíssima. Mas o livrinho que eu referi, Fátima, Mensagem de Luz, é interessante porque analisa todas as aparições e faz uma análise muito curiosa. Na missa que se realizou hoje em Fátima, presidida pelo Sr. Cardeal de Lisboa, leu-se o seguinte Evangelho de São Lucas. Aconteceu que, enquanto ele dizia estas coisas, uma mulher de entre a multidão, erguendo a voz, disse-lhe: Feliz o ventre que te carregou e os peitos que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Foi o Evangelho da Missa de hoje no Santuário de Fátima. Não há dúvida nenhuma. Será que as mensagens, ou vamos dizer, os recados de Nossa Senhora transmitiu à humanidade através dos 3 pastorinhos têm sido cumpridos? Estará ela satisfeita com os ouvintes? Eu atrevo-me a dizer que, em parte, sim, porque localizar ou reunir mais de 200.000 pessoas ontem e hoje em Fátima, e saber que Portugal inteiro tem o culto de Nossa Senhora de Fátima, de modo especial no dia de hoje, 13 de maio, temos de dizer que Nossa Senhora pode ser Senhora da Saúde, mas também Senhora da Alegria. Penso que as vozes que lhe pediram auxílio e proteção, em parte, são ouvidas. Aliás, as pessoas dizem: eu gosto muito de ir a Fátima porque eu venho de lá um pouco diferente. Há um ambiente. Há familiares meus que todos os anos vão lá passar 8 dias. Porque, bom, como escreveu alguém, Fátima é o cais de Portugal. É o altar do mundo. Altar do mundo. Mas eu queria dar a palavra ao nosso amigo Luís Pinto, porque ele também é não só um grande devoto da Senhora de Fátima, mas é um estudioso destas vertentes da Igreja Católica. Faz favor. Boa noite a todos os ouvintes. Ora bem, pronto, então já foi dito tanta coisa. Realmente nós estamos a celebrar o 109º aniversário, precisamente, para sermos precisos, né? E falámos aqui já de vários temas, da questão da luz, que é abordada naquele livro, e também falámos da questão hoje do Evangelho de hoje que foi proclamado. Eu iria falar então sobre esses 2 aspectos muito brevemente.
Queria referir também que, quando chegarmos aqui à procissão, que ocorreu ontem à noite, que estavam cerca de 200 mil pessoas, para cima de 200 mil pessoas, como já foi referido, o Sr. Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, deixou um desafio claro. Num mundo ferido pela guerra e pela solidão, não basta acender uma vela, é preciso tornar-se luz. Falámos na luz, então vem muito a propósito esta chamada de atenção do Sr. Dom Rui Valério, acerca, precisamente aí nesse livro, Mensagem de Luz, Fátima. E Fátima é precisamente essa mensagem de luz de Maria que nos aponta para a verdadeira luz, que é Cristo. Portanto, só faz sentido, nós não seríamos paróquia de Nossa Senhora de Fátima se Fátima não tivesse ocorrido, se esse grande encontro da mãe do Senhor com a humanidade na pessoa daquelas 3 crianças, que na sua simplicidade souberam acolher nos seus corações esta mensagem, esta semente, que agora vai germinando e vejam só, 200 mil pessoas estiveram lá. Ontem, só para vos referir aqui, na procissão que realizámos aqui na nossa paróquia, o senhor Padre Renato comentou, e todos nós, que estivemos lá, pudemos constatar isso, que estava uma multidão de pessoas como não se via já desde o tempo em que ele estava a preparar-se para ser ordenado sacerdote, portanto era diácono nessa altura. Ele diz, tivemos a Covid, tivemos tempos bastante conturbados, mas graças a Deus, graças a Maria, as pessoas estão a afluir e estão a vir. Eu não posso deixar de referir aqui que foi muito feliz a iniciativa deste ano termos feito um cartaz e aqui um programa que eu gostaria de mostrar. Aqui está, com a imagem da Virgem de Fátima, em que tem aqui o nosso programa, como eu já referi. E então ontem foi precisamente essa procissão de velas, essa manifestação de afeto à mãe, através da luz, desse simbolismo da luz, da claridade. Portanto, mas a luz não é apenas um símbolo exterior, é muito mais do que isso, é um caminho de conversão interior que se manifesta através de gestos concretos. Eu referi aqui alguns desses gestos: a prática do perdão, da reconciliação, a escuta paciente de quem sofre, a entrega das nossas sombras e feridas à graça de Deus, tal como referia Dom Rui Valério. Portanto, hoje teremos também essa continuidade, tanto hoje dia 13, com a missa solene às 19h15. Após a missa solene, teremos o convívio entre todos os que quiserem participar, e eu aconselho que vão muitos e convidem os amigos. Conviver é isso mesmo. Eu poria agora aqui uma questão, 2 questões acerca deste momento da luz do interior. Nesta noite, estou-me a referir à noite de ontem, mas também a qualquer noite da nossa vida. Às vezes passamos por noites escuras e longas. Vale a pena perguntar-nos a nós mesmos: que luz preciso eu de reacender no meu coração? No silêncio do nosso caminho, que sombras ou feridas escondidas precisamos de entregar à luz da graça? Isto é um momento que deveríamos refletir sobre estes pontos. Depois, referindo já hoje à questão do Evangelho 2, o Sr. Dom Rui Valério falou e frisou como um ponto mais importante, talvez, da sua homilia, a humanidade como uma família. Isto foi uma missa internacional, em várias línguas. Vocês puderam ver, todos os que assistiram, esta manifestação desta internacionalidade que a mensagem de Fátima tem. E, portanto, Fátima, como a gente referiu há pouco, é precisamente o altar do mundo. Aí se congregam à volta de Cristo, mas com a mão de Maria, que nos aponta para aquele altar. Cristo está na centralidade da mensagem de Fátima. Por isso, a sua autenticidade tão visível e tão sensível, mesmo sensível. Portanto, então na mensagem de hoje, o Sr. Dom Rui Valério frisou, por assim dizer, como já disse, a humanidade como família para uma dimensão social e profética. Afirmou Dom Rui Valério que a paz no mundo só será possível quando a humanidade redescobrir que é uma única família. Como falava o Papa Francisco, tanto. Somos todos irmãos. Não fazem sentido estas dissensões que existem, destes conflitos regionais
que são já conflitos que têm com os meios de comunicação que existem, mundializa-se e isto são sombras muito graves para o progresso da humanidade. Não era isto que Jesus queria, não é isto que... E, portanto, aqui em Fátima, ninguém é estrangeiro. Todos somos irmãos, todos. A devoção a Maria foi apresentada não como um refúgio, mas como uma escola de transformação interior, onde aprendemos que não existe verdadeiro amor a Deus se não houver um amor concreto pelo irmão. Sem isto, tudo se esboroa. E, portanto, e sobre esta fraternidade e paz, eu gostaria também de colocar 2 questões aos nossos ouvintes, para, no fundo do nosso coração, pensarmos e interiorizarmos. Dom Rui Valério recordou-nos que a paz começa quando deixamos ver o outro como uma ameaça. Conseguimos nós olhar para quem está ao nosso lado, no trabalho, na rua, verdadeiramente como um irmão? Tenho ainda outra questão. A mensagem de Fátima pede-nos uma caridade concreta. Quem é hoje, na nossa vida, aquela pessoa que precisa de escuta paciente ou de um gesto de reconciliação? Quem é? E eram estas questões que eu tinha aqui para vos colocar, mas voltando ainda aqui muito rapidamente então à festa da padroeira. Anunciar o programa próximo das festas da Senhora de Fátima. Exatamente. Na paróquia da Senhora de Fátima. Exatamente, portanto... Lembrar as pessoas a participação. Exatamente, nós temos, portanto, hoje, como já referi aqui, a missa solene às 19h15. Seguida de convívio. Depois, no dia 15, creio é sexta-feira, não é? Dia 15, na sexta-feira às 19h30, temos um arraial com o DJ, concertinas, etc., no Largo da Sagrada Família, portanto, lá em cima. Depois, no dia 16, às 21, fados e poemas na Igreja da Sagrada Família. Vão ser declamados poemas alusivos a Maria, poemas marianos. Portanto, vai ser um momento também de intimidade com a mãe, ouvirmos o que é que os outros pensam e que têm no seu coração, o que é que nos falam da mãe de Jesus e da nossa mãe. No dia 17, é muito importante também não esquecer que às 9h30, e portanto temos que estar lá todos um bocadinho antes, é a entrada da banda com o ponto de encontro à Rua da Bandeira 637, que é onde é o centro social, junto ao Hotel Axis, com as mordomas trajadas a preto e vela. Isto vai ser um momento também bastante grande, de bastante grande importância, porque vamos levar lá as nossas mordomas. E então... e depois, às 10 horas, outro ponto fundamental é a procissão solene, que sai da igreja paroquial, com os jovens na festa que vão celebrar a festa das bem-aventuranças, comunhão solene, atrás do andor, seguindo para a Igreja da Sagrada Família. Portanto, vamos cá de baixo, da Igreja Paroquial, até à Sagrada Família, em procissão. Às 11 horas, temos a Santa Missa. Portanto, era isto que eu tinha para vos dizer a nível do programa e contamos com todos lá nesse dia. Eu vou fazer o esforço por estar em tudo. Sr. Arquiteto, quero usar a palavra acerca da mensagem de Fátima. Sim, eu realmente complementava aqui um bocadinho com face a estas vivências que vamos tendo aqui na paróquia. Pronto, a minha vinda cá hoje é um bocadinho relembrar esta ligação que temos, não é? Enquanto paróquia, à Nossa Senhora, a sua mensagem e a tudo que ela nos pede, nomeadamente na vertente da oração, na vertente da nossa conversão. Esta participação nestes momentos da paróquia é fundamental, não é? No sentido do contacto entre todos, de criar e gerar esta comunidade e de a manter, mas neste sentido mais abrangente, ligado, e que, pronto, gostava que os paroquianos também sentissem e que experimentassem esta ligação, esta mensagem tão bela, tão bonita, tão atual nos dias que correm, e necessária. Não sei se poderia ainda referir aqui que estamos a celebrar durante este mês todo o mês de Maria. Isso. E é muito importante, porque há pessoas ainda que talvez não se tenham apercebido, e este aqui se calhar é uma forma através da mensagem de rádio, que todos os dias às 8 horas na Igreja da Sagrada Família, excepto ao sábado e domingo, temos o terço,
Depois, no Senhor do Alívio, às 15 horas, também. Na Igreja Paroquial, às 17h45, excepto ao domingo. Às 21 horas, na Senhora das Necessidades, excepto ao sábado e ao domingo. No sábado, às 15 horas, na Igreja da Sagrada Família e às 17h45 na Paróquia. E ao domingo, só na Igreja da Sagrada Família, às 18h30. Portanto, são oportunidades que a gente tem de rezarmos o terço, a Nossa Senhora, em comunidade e vivendo com uma intensidade e com um sabor especial este mês de Maria. Não esquecer também que esta semana estamos a atravessar, e vem a propósito mesmo, a Semana da Vida em todas as dioceses. Portanto, gostaria só também de relembrar e que o nosso pensamento estivesse com quem defende a vida e pronto, e era basicamente isto. Luís Pinto falou realmente na reza do terço. Aliás, Nossa Senhora insistiu com os pastorinhos para que rezassem o terço. Posso dizer? E quando perguntaram para alguém, e Nossa Senhora disse, sim, ele será bem-aventurado, mas tem que rezar muitos terços. Exato. Direto, faz favor. E a refrisar precisamente isso. Em todas as aparições, ela insiste incessantemente que a reza do terço é fundamental, todos os dias. Portanto, é uma dos pedidos dela, porque o terço, enquanto oração, é o terço do povo, é o terço da meditação nos mistérios de Jesus, é o terço que converte. São aqueles momentos que ela pede que são essenciais para a nossa conversão e para esta funcionalização da nossa oração, ou seja, para ela se concretizar através do terço. Então, uma expressão que os eclesiásticos e monges e frades rezam o breviário todos os dias, das horas, diz-se que o terço é o breviário do povo, que é uma expressão muito, muito interessante. E há outra devoção que tenho a impressão que está caindo um pouquinho em desuso mesmo, em prática, que são o rezar, quando não pode rezar o terço, que rezar 3 Ave-Marias. Às crianças, dizia-se muitas vezes, e ainda se dizem alguns pais, 3 Ave-Marias. Às vezes, quando já estão quase a ir para a caminha, são 3 Ave-Marias. E vamos terminar o nosso programa com um pequeno texto do tal livro que eu trouxe, que é Fátima, Mensagem de Luz. Quem não anda na luz, tropeça. Mas Jesus disse que eu sou a luz do mundo. Quem caminha comigo não tropeça. Vamos andar com Ele e acompanhados pela proteção também da sua mãe. A salvação chega até nós como favor de Deus. É puro dom da sua graça. Mas cabe-nos acolher o dom da salvação sob a ação do Espírito Santo. Quando ajudar-nos a acolher o dom gratuito da salvação, a Virgem Mãe veio visitar-nos na agreste Serra da Aire, na humilde terra de Fátima. Veio do céu, veio de Deus, e envolta na luz de Deus. Neste sentido, o seu veemente apelo à conversão implicado nos pedidos que nos fez, oração de súplica e de intercessão, a Eucaristia no centro da nossa vida e como súplica pela paz, a recitação diária do terço do Rosário, a adoração da Santíssima Trindade e do Santíssimo Sacramento, reparação, que inclui a devoção ao Imaculado Coração de Maria, que por sua vez comporta o sacramento da reconciliação e a comunhão eucarística, sacrifício, zelo pela salvação das almas, consagração do mundo e da Rússia ao Imaculado Coração. E, em definitivo, no seguimento da pergunta que fez aos pastorinhos na aparição de 13 de maio, a oferta de nós mesmos a Deus
que é a consagração como ato supremo de louvor a Deus, culto, adoração em espírito e verdade. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. E o nosso programa está a chegar ao fim. Eu quero agradecer ao Sr. Arquiteto Bruno Sousa a sua presença e a sua intervenção, ao Dr. Luís Pinto o chamar a atenção para a participação nas cerimónias da festa da padroeira de Nossa Senhora de Fátima, e não esquecer uma palavra às 3 jovens que me receberam na Casa dos Três Arcos, na Praça da República, que quando eu disse que ia lá buscar aquela inscrição para citar na rádio, me disseram com muito humor: diga que nós que fomos muito simpáticas. Foram muito simpáticas e eu quero lhes agradecer. Muito boa noite, e que a luz trazida por Nossa Senhora a Portugal, irradiando para todo o mundo, ilumine os nossos passos na família, no trabalho, na amizade, no convívio. Sejamos, precisamente como falou o Sr. Cardeal de Lisboa em Fátima, sejamos humanos, construamos a humanidade. Boa noite. E pediu-nos ainda que fôssemos discípulos missionários. Nesse sentido, vamos terminar aqui com uma oração de Santo Efrém, da Síria, do século IV, a Nossa Senhora. Ó pura e imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, vós que sois a nossa Imaculada e Santíssima Mãe, a esperança dos desesperados e dos pecadores, nós vos louvamos e suplicamos o vosso auxílio. Guardai-nos, ó Santa e Imaculada Virgem Maria, de todo o mal que nos cerca e de todas as tentações do demónio. Sede nossa intercessora e advogada na hora da morte e do julgamento final. Protegei-nos do fogo que não se apaga e das trevas exteriores, e tornai-nos dignos da glória do vosso Filho. Ó doce e clementíssima Virgem Maria, sois o nosso porto seguro e nosso refúgio, sagrado no coração de Deus, ao qual seja dada a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.